Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Machado e a nossa aula de hoje vai ser sobre Google Trends e suas aplicações. Muito bem, então o que seria esse Google Trends? Google Trends é uma ferramenta de pesquisas de tendências do Google e é uma ferramenta gratuita. E ela serve para quê? Ela compara termos mais buscados em um determinado país no Google. Ou pode também comparar termos mais buscados num determinado período de tempo, ou até mesmo você pode mesclar essas duas coisas, né? Você pode comparar diferentes termos em diferentes países em vários períodos, em diferentes períodos de tempo. E esse Google Trends ele tem uma importância fundamental em várias áreas de conhecimento. Primeiro, na área de mercado. Estudos de palavras-chave para o seu negócio, por exemplo, quem trabalha com e-commerce, ou seja, quem tem uma loja virtual, normalmente, quando ele lança, né, um produto dele nessa sua loja virtual, ele coloca um título. E, dependendo da palavra que você utiliza nesse título, você pode ter mais sucesso ou menos sucesso da sua venda, porque as pessoas buscam determinadas palavras, né, quando fazem buscas no Google ou buscas no próprio site, né, como na Amazon, no Mercado Livre, né, as pessoas colocam, né, palavras-chave do que elas estão procurando, e essas palavras-chave, sendo bem empregadas, são essenciais para o sucesso da sua venda. Uma outra coisa que também pode ser trabalhada é a análise da concorrência. A análise da concorrência, você vai ver a análise do comportamento do seu concorrente. Também pode ser aplicado em estudos científicos, mas aqui no caso de estudos científicos, o Google Trends ele é apenas mais uma ferramenta. Existem várias outras ferramentas no campo científico, que seriam os bancos de patentes, né, nacionais, internacionais, os bancos de teses, os artigos científicos, né, e outros estudos além desses, né. Aqui nessa aula nós vamos nos ater mais dentro dessa área aqui de análise de concorrência, palavras-chave, mais dentro da área comercial. E uma coisa muito importante nisso tudo também é a interpretação dos resultados. Qual termo é mais utilizado? Qual produto ou serviço cresceu mais nos últimos anos ou nos últimos meses? Qual é a taxa desse crescimento? Qual a tendência desse crescimento? A tendência a aumentar? A tendência a diminuir? Bom, então vamos lá no Google Trends para a gente ver como é que funciona. Então eu vou colocar aqui no site do Google Trends, eu vou colocar aqui no Google, né? E vou escrever a palavra Trends aqui e ele vai me remeter aqui a Google Trends. Aqui no Google Trends, ele vai abrir essa página inicial, né? Essa página está sendo exibida em 4/5/2020. Claro que daqui a um mês, ou 6 meses, ou um ano, né? Isso tudo aqui pode mudar, né? É natural que essas páginas sejam atualizadas, e você pode colocar um determinado termo. Eu vou colocar aqui um termo, por exemplo, celular. Celular vai ser o termo da minha pesquisa. Um termo muito vago, muito genérico, né? Só para vocês entenderem como funciona. A palavra celular, ela foi buscada no Brasil. Eu poderia verificar, né, em outros países, né, do mundo, né? Mas no caso, como a gente mora aqui no Brasil, eu vou me ater à pesquisa aqui no Brasil. Deixa eu colocar aqui Brasil. Eu posso verificar nos últimos 12 meses, eu posso verificar ontem, né? Aqui, ó, de 3 a 4 de maio, né? Eu posso verificar nos últimos 7 dias, eu posso verificar nos últimos 5 anos, e assim sucessivamente. Eu posso limitar o período de tempo, né, que eu estou trabalhando. No caso, eu vou trabalhar nos últimos 12 meses, não tem nada de especial, e aqui você vê mais ou menos a busca, a quantidade de buscas, né, ao longo dos últimos 12 meses. Vocês percebem que é algo mais ou menos constante. E aqui são as categorias. Então, eu estou buscando em todas as categorias, mas eu posso especificar, por exemplo, na área de ciência,
dentro da área de ciência, celular já teve uma oscilação maior do que quando você trabalha em toda a área de conhecimento. Você pode também procurar na área de compras. Na área de compras, celular teve uma certa constância. Você também pode ver internet e telecomunicações, né? Claro que você vai pesquisar em áreas, né, que estejam vinculadas ao objeto de busca. Se você botar em jogos também. Agora vamos dizer, se você colocar saúde, talvez já tem menos, né? já tem menos buscas dentro da área de saúde, mas acontece de aparecer, né? Então, comida e bebida talvez tenha menos, né? Lá já tem menos, ó. Você vê que o patamar aqui é 50, ó. Variando aqui 50, você vê que aqui aparece no 51, 49, 43, né? E por aí vai. Você também pode, no caso eu vou voltar aqui em todas as áreas de conhecimento, todas as categorias, eu também posso verificar o comportamento dele, por exemplo, no YouTube, né? O YouTube pertence, né, ao Google, e aqui também tem como é o comportamento da palavra celular ao longo dos últimos 12 meses, mas dentro do YouTube, né? Bom, na verdade, isso daqui é só para vocês entenderem, né, mais ou menos como funciona. Aqui está na região do Brasil, as regiões brasileiras, né, as sub-regiões, né, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o interesse para pesquisa está no nível 84, no Rio de Janeiro foi 78, ou seja, nos últimos 12 meses, em Minas Gerais se pesquisou mais sobre celular do que no Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. Mas agora vamos entrar numa coisa mais específica. Vamos colocar, vamos sair de celular, vamos entrar com celular Samsung, né? E também vamos entrar aqui com o celular iPhone, né? E vamos ver ao longo dos últimos 12 meses em toda a web no Brasil. Observem que o celular Samsung ele é muito mais buscado, muito mais procurado do que o iPhone. Isso significa o quê? Que as pessoas procuram mais Samsung do que iPhone na internet. Não que seja melhor ou pior. Não é essa a questão. A questão é que ele é mais buscado. Qual o motivo que ele é mais buscado? Podem ter vários motivos. Por exemplo, talvez o preço. O Samsung tem uma linha de celulares que são bem populares, até celulares mais sofisticados, mais caros. E o iPhone já tem uma linha, né, cuja média de preço é maior do que da Samsung, né? A média de valores dos celulares da iPhone são maiores do que os da Samsung, na média. Celulares Samsung você encontra celulares de 500, 600 reais aí, né? Os mais antigos, né, que estão disponíveis à venda ainda. Então talvez esse seja um dos motivos pelos quais ele seja mais buscado do que o celular iPhone. Isso não tem nada a ver com a qualidade do produto. Isso tem a ver com a parte comercial do produto. Às vezes exatamente, às vezes um produto, não que seja o caso da Samsung e do iPhone, às vezes um produto, por ser uma qualidade inferior e mais barato, talvez ele seja mais buscado. Então, essas interpretações que a gente tem que ter. Então, assim, eu fiz aqui uma comparação e a gente também pode, por exemplo, ver aqui, olha, na Bahia, por exemplo, o celular Samsung foi 77% contra 23% do iPhone. Se a gente for em São Paulo, ficou 75-25, né? Por aí vai. Então, assim, aqui também, dentro do celular Samsung, ele te dá aqui as opções, né, das outras consultas relacionadas a Samsung. Samsung S20, por exemplo, né, seria uma consulta que ele está sugerindo, né? A gente pode até fazer uma comparação, por exemplo, agora entre o Samsung J4, que é um modelo mais antigo, bem mais antigo, e o Samsung S20. Vamos ver o que acontece. Observe o seguinte: o Samsung J4 ele era mais pesquisado do que o Samsung S20, né?
em 2019, mas o que foi acontecendo? O Samsung S20, que é um celular mais moderno, começou a crescer e o Samsung J4 ele se manteve quase que constante, uma ligeira redução. Ou seja, antigamente, há um ano atrás, o J4 era mais buscado do que o S20. Atualmente, né, de fevereiro aqui de 2020 para cá, o Samsung S20 é mais buscado, né? Então, se você mudar aqui para os últimos 90 dias, olha só o que vai acontecer. O Samsung S20 ele é mais procurado do que o Samsung J4, bem mais procurado, né? Bom, agora vamos lá, vamos supor que você tem uma loja virtual, né, e você venda celulares na sua loja virtual. Eu sei que é uma coisa um pouco, talvez não seja tão comum, né, mas vamos dizer que você tenha uma loja virtual e você vai querer vender celular. E aí, vamos dizer que você tem aqui o Samsung J4, né, que é o modelo mais antigo, e eu vou colocar aqui o Galaxy J4, que é o mesmo celular, porque na verdade é Samsung Galaxy J4. Qual termo você vai utilizar para o seu anúncio? Se você colocar Samsung J4, vendo Samsung J4, ele é muito mais buscado do que a palavra, o termo vendo Galaxy J4. As pessoas procuram muito mais a palavra Samsung J4 do que o termo Galaxy J4. Então isso daqui já é um indicativo, né, de qual palavra-chave você deve utilizar no título do seu anúncio, quando você está fazendo uma venda, né? E por aí vai. Você pode, por exemplo, colocar, só para você ter uma ideia, aqui é para você, eu dei um exemplo para você pesquisar qual palavra-chave para o título é mais interessante, mas você pode também fazer uma pesquisa de mercado. Uma pesquisa, você nem abriu o seu negócio, você está querendo vender, você tem um food truck, ou você tem um delivery, né? Você quer vender hambúrguer. Mas aí, um hambúrguer de picanha, hambúrguer de picanha, você pode comparar também com hambúrguer de soja, por exemplo. Qual seria o termo mais buscado nos últimos 12 meses? Se você for observar, o hambúrguer de soja, ele na média é mais procurado, inclusive tem aqui uma média, mais procurado do que o hambúrguer de picanha. Talvez porque as pessoas, né, estão aderindo mais a ser vegetarianas, enfim, ou então porque o hambúrguer de picanha possa ser mais caro, ou porque o hambúrguer de soja é algo um pouco mais diferente do que o hambúrguer de picanha. Então talvez o hambúrguer de soja seja uma boa aposta com frente ao hambúrguer de picanha. Mas isso aqui a gente está vendo no Brasil todo, né? Vamos supor que você trabalha, né, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você pode fazer a busca aqui somente no Rio de Janeiro, e você vê que existe uma oscilação, né? Já é um hambúrguer de soja e um hambúrguer de picanha, eles estão muito próximos, então talvez não faça tanta diferença um negócio no Rio de Janeiro de hambúrguer de picanha ou hambúrguer de soja, né? Então são possibilidades aí de comparação. Então o objetivo é exatamente esse: você procurar palavras-chave, né, que possam ser mais buscadas do que outras, né? E você pode até centrar aqui a categoria, né, comida e bebida. Vamos ver aqui. Olha lá, o hambúrguer de soja continua um pouco praticamente um empate técnico. Você vê que aqui nessa região aqui o hambúrguer de picanha venceu o hambúrguer de soja, aqui o hambúrguer de soja venceu o hambúrguer de picanha. Então um empate técnico, né? Então são termos que você pode aplicar, né? Então, para finalizar aqui a nossa aula, vou colocar aqui um exemplo, já que nesse período do ano, né, mês 4, mês 5, nós estamos convivendo com essa pandemia do
coronavírus, vamos colocar aqui Classroom. Classroom é uma plataforma do Google, Google Classroom, né? De ensino à distância, né? As faculdades, as escolas, né, estão sem trabalhar com aulas presenciais, estão trabalhando com ensino à distância. Se a gente for fazer uma comparação nos últimos, eu não vou nem trabalhar com os 12 meses, vou trabalhar nos últimos 90 dias. Vamos ver o que aconteceu. Olha só, 4 de fevereiro, 29 de fevereiro, a busca era muito pequena. E depois, olha só o que aconteceu. A busca por esse termo Google Classroom cresceu bastante. Então, isso daqui mostra que uma tendência do mercado. Pode ser que daqui a 2 meses ou 3 meses daqui volte para a estaca anterior. Então, isso daqui é o que a gente observa. Observa também que há momentos que ele fica lá embaixo. Provavelmente deve ser sábado e domingo, que é menos buscado. Vamos ver. 25 de março. Se a gente voltar aqui em março, 25... Não, 25 de março não teve. Aqui 27 e 28 de março. 27 e 28 de março. Ó, sexta e sábado, né? Foi pouco procurado, né? Apesar que domingo foi bastante procurado. De repente é porque as pessoas, os alunos, né, tinham que fazer os trabalhos, né, para entregar na segunda-feira, né? Mas observe que existem partes aqui que são bem inferiores, né? 4, 5, 3, 4, 5 de abril, né? Se a gente for olhar em abril, 3, 4, 5, né? Apesar... Não, aqui estamos em junho, né? Aqui, ó, 3, 4, 5, foi sexta, sábado, domingo. Você vê que sexta, sábado, domingo é menos acessado, né? Então, esses picos aqui, que ficam aqui embaixo, nessa parte inferior, muito possivelmente são os finais de semana. Então, o Google Classroom, né? Você pode, né, também comparar com outras plataformas, como, por exemplo, o Teams. O Teams é outra plataforma, o Microsoft Teams, que também é de ensino à distância. Só que, olha só, o Google Classroom vence. O Google Classroom é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta mais popular, talvez mais amigável, mais simples de ser utilizada, né? Então, enfim, não que seja melhor ou pior, né? Eu não vou fazer propaganda de nenhum dos dois, eu só estou explicando como funciona o Google Trends, né? Então é mais ou menos isso que acontece, né? E você pode fazer buscas aqui de palavras-chave que sejam mais interessantes para o seu negócio, o seu comércio. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.